Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre os níveis de organização na biologia que auxiliam a compreender a complexidade dos seres vivos e a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Vamos lá a cada um destes níveis. Biomas. Podemos dizer que um bioma é formado por um conjunto de ecossistemas, no qual estão presentes a flora e a fauna. E neste conjunto de ecossistemas, a flora e a fauna se interagem de uma maneira natural e equilibrada. Ecossistemas. Podemos definir um ecossistema como sendo um conjunto de comunidades que interagem entre si e com o meio ambiente no qual estão localizados. Em um ecossistema encontram-se fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos representam os seres vivos, e estes seres podem ser autótrofos ou heterótrofos. E os fatores abióticos, como a luz, o vento, a composição química do solo, entre outros, são os elementos que determinam as condições de existência da comunidade biótica, que é a comunidade representada pela vida. Os fatores bióticos e abióticos juntos têm a função de garantir a sustentabilidade da vida e do meio ambiente. Comunidades. Uma comunidade é constituída por diferentes espécies de seres vivos. Estes seres vivos na comunidade se interagem entre si e compartilham um espaço comum. População. Podemos dizer que uma população é constituída por indivíduos de uma mesma espécie. E esta mesma espécie compartilha o mesmo habitat e são capazes de se encontrar para o acasalamento. Os seres vivos de uma mesma espécie apresentam uma grande capacidade em se organizar para viver em sociedade. Eles conseguem viver em sociedade porque se comunicam entre si e realizam uma divisão de tarefas. Espécies. Definimos espécies como sendo organismos com características físicas e genéticas semelhantes. Seres de uma mesma espécie conseguem reproduzir entre si, dando origem a descendentes férteis. Mesmo nos dias de hoje, de vez em quando, novas espécies são descobertas em alguma região do mundo. Sistemas. Cada organismo vivo apresenta a sua complexidade, que é organizada de maneira a permitir a sua sobrevivência. Os sistemas são constituídos por diferentes órgãos, e estes órgãos, trabalhando
em conjunto de uma maneira harmônica garantem a homeostasia do corpo, ou seja, garantem um perfeito funcionamento. Como exemplo, podemos citar o sistema respiratório, que é formado pelos pulmões como sendo um dos órgãos principais, que para funcionar corretamente necessita do trabalho da faringe, da traqueia e de tantas outras partes para poder distribuir o oxigênio para todo o organismo. Órgão. Os órgãos são partes do organismo formados por um conjunto de tecidos. E cada órgão é capaz de executar uma função específica. Tecido. Um tecido é formado por um conjunto de células especializadas que desempenham funções específicas para cada tipo de tecido. Célula. A célula é a menor unidade funcional e estrutural de um ser vivo. Um organismo é formado por vários tipos de células. Como exemplo, podemos citar as células de defesa, que apresentam uma função muito importante no sistema imunológico, e os neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Organelas. Podemos definir as organelas como sendo estruturas que se localizam no interior das células e que desenvolvem funções específicas e essenciais para o perfeito funcionamento celular. Cada célula apresenta uma função específica, necessitando, desta maneira, da presença de determinadas organelas em uma quantidade maior. Como exemplo, o macrófago é uma célula de defesa com a função de degradar os micro-organismos invasores. Assim, ele necessita de uma maior quantidade de lisossomos, que são as organelas responsáveis pela digestão celular. Moléculas. As moléculas são formadas por um conjunto de átomos, que são unidas através de ligações. Os átomos, através das ligações, podem estar dispostos em diferentes maneiras. Os átomos podem ser unidos através de ligações fortes, como é o caso das ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Ou os átomos podem ser unidos através de ligações fracas, como as ligações de Van der Waals e as ligações de hidrogênio. Átomos. E por fim, os átomos, que são os componentes fundamentais da matéria e são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. E desta maneira, terminamos um resumo de como
os seres vivos são biologicamente organizados. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.